Fala você, conectado para mais um vídeo aqui, sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Se inscreve aqui embaixo, tem um botão escrito inscreva-se, é de graça. Deixe seu like e habilite o sino das notificações. É de graça a sua inscrição e o seu like é muito importante aqui para ajudar, né, no alcance do vídeo e ajudar também o canal. Aqui, deixa eu, antes de começar os assuntos polêmicos aqui do canal, sobre o Vasco, sobre essas pessoas que estão... Aliás, o Vasco começa a incomodar, né? Bom, gente, eu sei quem assiste o vídeo, não assiste o vídeo aqui no canal, é muito fácil identificar. Algumas pessoas chegam aqui, eu falei dos negócios que não existem, enfim, do Pato, que não vem, Allan Kardec, que não tem nada e tal. Pessoas ficam comentando aqui sem sinceramente, assiste o vídeo antes, depois comenta, entendeu? Fica mais fácil, fica mais bonito. Ali a gente já sabe que a pessoa não assistiu o vídeo, mas enfim, aí a escolha é sua, tipo, comentários sem fundamento, isso aí, enfim, a gente respeita, mas é feio pra caramba. Bom, eu quero comentar aqui sobre um comentarista que eu vou dizer que ele é um comédia da televisão brasileira, né, que é o Cicinho. Será que dá para usar? Será que dá para chamar o Cicinho de comentarista? Cara, ele disse que o Vasco vai para a Série B do campeonato esse ano, né? O Vasco vai ser rebaixado. Ele é o Cicinho, né? Cicinho, nossa, grande comentarista, né? Não vou misturar as bolas aqui. Ele como jogador, né? Foi muito bem, jogou bem como lateral direito e tal, beleza. Um bom jogador, nada mais. É engraçado, sabe o que eu tenho para dizer sobre isso, gente? Antes de alguém comentar, né, os comentaristas que foram ídolos no Vasco, caso eu vou citar três aqui: o Juninho Pernambucano, o Pedrinho e o Edmundo. Eu nunca vi nenhum desses três comentaristas profissionais. Jogaram muita bola, foram craques. Foram Cicinho, não. Tá? Não jogaram igual o Cicinho, não. Jogaram muito mais do que Cicinho. Tá? Tô falando de Pedrinho, tô falando de Edmundo, tô falando de Juninho Pernambucano. Tô falando de Cicinho, não. Tá? Então, falando dos caras, desses três aí que eu nunca vi diminuindo nenhum tipo de instituição. Vão para a TV, são comentaristas sérios, comentaristas respeitados por outros torcedores, por outras torcidas, exatamente por isso. A Bandeirante, ela contratou um comediante, cara. Um comediante que fica aí diminuindo os clubes, falando um monte de besteira. Aliás, ele deveria lá, ele é São Paulino doente, né? Ele deveria virar o rabinho dele lá para São Paulo, porque o São Paulo é que tá com um time horroroso e que deve aí brigar para não cair, se não cair, tá? Se não for para a Série B. É um time extremamente limitado, inclusive perdeu os melhores jogadores dele pra gente, né? O caso do Léo, zagueiro. Aí fica aí falando merda na internet, a gente tem que ficar engolindo isso seco. Eu não. Se falar mal do Vasco, eu venho para defender aqui com todas as minhas forças, pelo menos eu, né? Eu e mais 90 mil inscritos aqui defendendo a nossa instituição. Isso para mim é um comediante, nunca foi comentarista bulufas nenhum. Tá certo? Bom, sobre James Rodrigues, né? Craque de bola, bom de bola, enfim, tá passando aí por um mau momento, tudo isso. Será que está mesmo na mira do Vasco? Né? Tem contrato, não tem contrato? O Vasco hoje pode contratar jogadores sem contratos, até o dia 20 agora, né? Faltam 2 dias, e jogador aqui do futebol brasileiro. Né? Eu acho que o Vasco vai esperar agora a janela do meio do ano. Não sei se tem algum tipo de negociação surpresa e tal. Se você perguntar, pô, Eduardo, o James Rodrigues seria aí uma boa para o Vasco e tal? Olha, gente, o cara é craque, eu tenho certeza, talento ele tem, né? Sabe jogar bola, enfim, eu acho que o Vasco recupera muito bem esse tipo de jogador, né? Se, né, ele pintasse aí no Vasco, eu acho que seria bom para o clube, mas ele tem que... o Edmundo usou uma frase muito correta aqui em uma das nossas lives: eu não quero jogador que pare aeroporto, eu quero jogador que pare o campo, né? Pare ali a torcida, que, enfim, faça que a torcida festeje dentro dos estádios, jogando muita bola. E se você perguntar se o James Rodrigues, perguntar para mim se o James tem condições de fazer isso com a camisa do Vasco,
eu vou dizer que sim. Né? Um grande jogador, colombiano, camisa 10, é uma função muito importante para qualquer equipe, e ele sabe, ele não perdeu isso. Né? Eu acho que se viesse para o Vasco, seria legal sim, não vou negar aqui, né? Mas é uma situação que, assim, passa também de uma especulação. Então, eu não estou aqui dizendo, será que dá? Será que realmente vem para o Vasco? Será que não vem? Mas, enfim, é uma situação aí que o departamento de scout do Vasco, departamento técnico do Vasco precisa ver. Uma certeza eu tenho. O Vasco vai trazer no segundo semestre pelo menos 2 grandes jogadores aí para dar sequência no Campeonato Brasileiro. Eu espero que o Vasco monte realmente um time forte, ainda mais forte, porque vergonha esse ano a gente, como o Cicinho falou, esse ano a gente não passa em Campeonato Brasileiro não, tá? Sobre a Leila Pereira, sobre as declarações dela, falando que ela nunca foi Vasco, que não sei o quê, a culpa não é da torcida do Vasco. E aqui, eu respeito muito a instituição do Palmeiras, até gosto, sabe? Eu acho que é muito legal a união do Vasco com o Palmeiras, dos vascaínos com os palmeirenses, para ser mais exato aqui. Agora, ela é a SAF do Palmeiras, né? Uma SAF disfarçada lá no Palmeiras. Se a família dela é vascaína, se o pai dela é vascaíno, beleza, a gente respeita. Agora, ela que colocou a camisa do Vasco na infância, pô. Se o pai dela, se o irmão dela é Vasco, eu não duvido que ela tenha torcido muitas vezes pro Vasco, não. Entendeu? Aí ela casou com o palmeirense e tal, foi isso que ela disse aí na entrevista dela, e a gente respeita. Se ela resolveu mudar de time e tal, ela é dona da Crefisa, naquela época flertou com o Vasco, de repente um interesse para patrocinar o Vasco, enfim, no ano passado, no ano retrasado, não lembro muito bem, mas houve sim um interesse. Agora, são comentários que não mudam em nada a vida do vascaíno, sabe? Eu nem gosto de ver esse tipo de comentários na realidade. Acho que se ela tem essa opinião formada para ela, pô, eu nunca fui, guarda para ela, entendeu? Ela está cuidando bem do Palmeiras lá, ela nunca investiu no Vasco, ela não faz diferença nenhuma na vida do Vasco, entendeu? Ela está administrando muito bem o Palmeiras. É aí que eu entro, torcedor, é aí que eu falo. Você diz, mas o Palmeiras isso, o Palmeiras aquilo, o Vasco não. Ela, se não fosse ela, através do dinheiro que ela tem junto à Crefisa, o Palmeiras estaria numa draga danada. Essa que é a grande realidade. Ou seja, mais uma SAF disfarçada, assim como lá no Atlético Mineiro e no Flamengo também. São SAFs, né, disfarçadas, e a galera fica aí achando que não é. Tô lá dentro, tô vendo, não vem contar história, não vem de mais pra cá não, entendeu? Aí fica aí falando um monte de besteira e tal, eu acho besteira, entendeu? E se ela não gosta do Vasco, a rivalidade ela vai para dentro do campo, entendeu? O Vasco tem que jogar contra o Palmeiras agora, dar a vida dentro de campo e vencer, assim como foi contra o Atlético Mineiro, entendeu? Era sobre isso que ela deveria falar, sobre o clássico de domingo, o jogo de domingo, a importância do jogo de domingo, né? Aliás, é um jogo de muita importância, até porque o Vasco já ganhou muitos títulos para cima do time dela, do Palmeiras. Então, independente das situações difíceis que o Vasco passou, né? Aí teve aí no seu passado recente, o Palmeiras continua sendo freguês. Mas ganhou mais jogos, mais vezes do Vasco, tá? Mas na questão dos títulos, o Vasco sempre superou o Palmeiras. Essa é que é a grande realidade. Então, foi assim no Brasileiro, foi assim na Mercosul, em jogos históricos aí que o Vasco sempre detonou o Palmeiras dentro de campo. Então, ela tem que prestar mais atenção. Ela é dirigente máxima do Palmeiras, de um grande clube. Ela tem que respeitar a instituição dela e, principalmente, tem que respeitar a instituição do Vasco. Não estou dizendo que ela faltou com respeito, não, gente. Só que eu acho que são declarações desnecessárias. Né? Ela é uma dirigente, ela está... a torcida do Palmeiras, há pouco tempo atrás, criticou, dizendo que ela é blogueirinha, né? Desculpa. Então, assim, se ela é blogueira ou não, o que ela faz da vida dela ou não, isso não interessa. Eu acho que ela tem que respeitar e nós temos que defender a nossa instituição, sim. Independente de qualquer coisa, nós somos Vasco, nós amamos o Vasco e temos o dever de cuidar do Vasco, sim. Tá certo? Então é isso. Se inscreve aí embaixo, sobe o like, vamos com tudo, porque isso aqui
é muito, mas muito Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas. Fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco, mas gente, se inscreve aqui embaixo, tem um botãozinho inscrito, inscreva-se aqui, é de graça, não paga nada, totalmente de graça. Se inscreve aí nessa parada aí e cola o dedo nesse like também para que o vídeo alcance mais e mais vascaínos. Habilite o sino das notificações, que é muito importante aqui para o crescimento do canal Vasco Connection, beleza? Gente, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Quero falar sobre Soteldo, quero falar sobre... Temos muitos assuntos aqui importantes. O Vasco vai investir mais 100 milhões em reforços. Falei sobre isso na live mais cedo aqui, mas independente da live, eu vou trazer nesse vídeo aqui muitas novidades sobre reforços, sobre o jogo contra o Palmeiras no Maracanã e muito mais. Bom, eu vou começar com essa questão envolvendo essa montagem do elenco do Vasco sobre esse time do Vasco. Hoje eu fui perguntado sobre o Soteldo, mais uma vez, é muita gente falando no Soteldo. O Santos não vai mais, vai muito mal financeiramente, o Santos realmente perdeu muito a credibilidade, o Santos passa por um momento financeiro difícil demais, tenebroso, a questão lá na equipe, lá no Peixe, lá tá braba, a situação tá braba, vai na minha que a situação tá difícil, né? O Vasco passou por isso também, o Vasco tá se reerguendo agora, então assim, a questão do Soteldo, gente, hoje não existe nada, tem muita gente perguntando a minha opinião sobre o Soteldo, e eu já deixei aqui 10 vezes a minha opinião. Eduardo, o Soteldo é a cereja do bolo? É aquele jogador que vai parar o aeroporto? Não, não é. Agora, que o Soteldo é um grande jogador, que o Soteldo viria para resolver, enfim, muita coisa ali do meio campo para o ataque do Vasco, isso é fato. O cara é bola, o cara é muito bom de bola. O Santos que tem um time limitado, né? Então, assim, é um cara que viria, se viesse para o Vasco hoje, e que eu quero muito jogando no Vasco. Mas a realidade é que não existe nada. Então, aqui, eu não vou ficar alimentando você quando não tem nada. Então, assim, pelo menos foi o que eu apurei, não tem nada. Tomara que o Vasco tente a contratação do Soteldo, até porque financeiramente vai ser bom para o Soteldo e bom para o Vasco, porque o cara tem 26 anos e joga muita bola. Ponto. Entendeu? Esse é o primeiro momento. Agora eu entro no assunto investimento. O Vasco vai investir mais 100 milhões de reais em reforços para esse time, principalmente agora na janela do meio do ano, né? De julho, de agosto e tudo mais. Ou seja, o Vasco pode fazer e vai fazer pelo menos 2 grandes contratações. Contratações assim gigantes, de jogadores que vão chegar não só para vender camisas, mas também para resolver o problema do Vasco dentro de campo. Isso é fato, eu não estou aqui contando história. Foi o que eu apurei e é o que eu estou levando para vocês aí do outro lado. Agora, temos que esperar mais um pouco. Por quê? No primeiro momento do planejamento, o Vasco o Vasco dispensou 26 jogadores, né? Por último agora o Edmar. Tem mais jogadores ainda para sair. Então, 26 jogadores. O Vasco contratou 15 jogadores, ou seja, saiu um caminhão de jogadores e o Vasco entregou nas mãos do Maurício Barbieri 15 jogadores e falou, monta um time aí, se vira, porque esse time tem que jogar. Com 3 meses só dentro desse planejamento, na minha opinião, o Maurício Barbieri faz um excelente trabalho. Porque o cara tem que entrosar esse time. A questão da equiparação física, que eu sempre falei aqui e sempre vou falar, ele está trabalhando muito bem em cima disso. Não tem como, isso é inegável, né? Maurício Barbieri vai fazer, um exemplo, ele vai fazer muita falta agora na beira do campo contra a equipe do Palmeiras. Quem acha que treinador não ganha jogo, assim como o Abel Ferreira também lá pro lado do Palmeiras. Porque é treinador calejado, é treinador experiente, que pressiona o árbitro, que chama a atenção da equipe, que orienta o tempo inteiro. Então, assim, essa questão da expulsão do Barbieri prejudicou muito o Vasco. Isso não é desculpa. Eu acho que o Vasco vence o Palmeiras, eu acho que o Vasco vai para cima do Palmeiras, Maracanã lotado, já são mais de 40 mil ingressos vendidos. Ou seja, o bicho vai para o Palmeiras ganhar do Vasco, dentro desse caldeirão que o Maracanã vai virar,
É Caldeirão em São Januário, é Caldeirão dentro do Maracanã também, porque o Maracanã também é nosso, tá? Pertence ao governo e a torcida do Vasco tem o direito de jogar no Maracanã. Não vem aqui contar história, não vem com esse mais aqui não, porque aqui a porrada canta. Tá certo? Então, o Vasco vai para cima do Palmeiras e eu tenho certeza que nós vamos conseguir mais 3 pontos. É difícil? É. É o Palmeiras? É. Mas do outro lado é o Vasco. E o Palmeiras sabe muito bem quem é o Vasco. O Palmeiras sabe muito bem o peso dessa cruz aqui. Tá certo? E assim, gente, situação envolvendo o Luca Orelhano. Muita gente hoje na live falando do Luca e tudo mais. Eu respeito pra caramba, gente. O Orelhano joga muita bola. Isso é fato. Muita bola. Agora não tem como barrar o Gabriel Peck. É injusto você chegar pro Gabriel, falar, Gabriel, você vai sentar no banco ou você vai ser substituído. Aí é outra coisa, se o Barbieri entender que no lugar do Gabriel vai entrar o Orelhano, é outra situação, é outra história. Agora, eu não posso aqui chegar e dizer que tem que barrar o Gabriel Peck jogando o que o Gabriel Peck está jogando. Não é justo. O Gabriel está jogando muita bola. Ele veio assim do estadual e jogou muito bem contra o Atlético Mineiro, que é uma equipe muito forte aí no Campeonato Brasileiro. Estão entendendo a minha visão? Então não é justo você barrar o Gabriel para colocar o Orelhano nesse momento. É muito bom ter um banco de reservas muito forte. Mas se o Orelhano quiser conquistar a vaga dele no time titular, ele vai ter que superar o Gabriel Peck. E isso é bom, gente. Isso não é ruim, não. Isso é elenco forte. Vocês estão entendendo a minha visão? Então é isso, essa é a minha opinião. Quem concorda comigo, sobe o like, se inscreve aqui embaixo e deixe seu comentário. Entendeu? Sobre o Orelhano, a minha visão é essa. Eu falei aqui, está no título aí, esse investimento aí do Vasco em 100 milhões, mais 100 milhões aí de reais para o Vasco comprar jogadores para reforçar ainda mais esse elenco, principalmente para a sequência do Campeonato Brasileiro, aí no segundo semestre e tudo mais. Bom, eu digo isso porque o Vasco nunca teve essa grana toda para investir em jogadores, montar elenco. O Vasco nunca teve nem esses 120 milhões aí que o Vasco já investiu nesse primeiro semestre para a montagem dessa espinha dorsal. Nunca teve, né? Agora mais 100 milhões, ou seja, o Vasco vai ultrapassar a barreira dos 200 milhões em investimentos, comprando jogadores. Uns jogadores vão dar certo sim, outros não, super normal. Né? Isso não tem esse mais, isso é normal. E eu acho que é isso, o caminho é esse. O Vasco tem que continuar nessa pegada, o Vasco tem que continuar contratando, o Vasco tem que continuar montando esse elenco, porque uma coisa eu tenho certeza, o Vasco vai voltar para a Libertadores ano que vem. Eu não estou falando aqui pré-Libertadores, não. Nós vamos disputar a Libertadores direto, entendeu? É isso que eu estou afirmando aqui para vocês. Eu não estou vendo um time bananada do Vasco, não. Os caras estão doando a vida dentro de campo. O time está bem treinado. O time tem jogadas ensaiadas. Prova disso é o primeiro gol do Vasco, né, na cobrança de falta ali do Gabriel Peck, que, na minha opinião, seria gol. O Andrei Santos confirmou ali, né, jogando pro fundo das redes ali do Atlético Mineiro lá e tal, do goleiro Everson. Mas o Vasco está montando um time forte. O Vasco vai dar muito trabalho nesse Campeonato Brasileiro. E nós temos um fator muito importante. O fator casa, seja no Maracanã, seja em São Januário. Prova disso são os mais de 40 mil ingressos, daqui a pouco deve ter esgotado. De repente você está assistindo esse vídeo aqui, ó, ingressos esgotados no Maracanã. Ponto. Essa é a torcida do Vasco. Daqui a pouco nem quer falar da torcida. Tem gente aí querendo falar da torcida, bater no Vasco, bater na torcida do Vasco, bater no trabalho que vem sendo muito bem feito pelo departamento de futebol do Vasco. É claro que o time vai oscilar em algum momento, porque é um time muito novo. Mas uma coisa é você criticar quando você tem a razão. Pô, isso aqui não deu certo, isso aqui não está funcionando. Como eu critiquei aqui a questão do ingresso e o Vasco corrigiu agora. Lá atrás o Vasco colocou, lembra que o Vasco colocou o ingresso caro e tal, e a gente protestou, a gente falou aqui no canal. Agora não, a questão mudou. O jogo contra o Palmeiras, ingressos a R$80, meia entrada a R$40, preço popular. Beleza, tudo bem, aí é top. Agora ficar criticando por criticar, batendo por bater, isso aqui não. Isso aqui não. Ah, Eduardo, você é passapano. Sou passapano. Sou passapano porque eu tô vendo certo. Sou passapano porque o errado foi afastado de dentro do Vasco. Foram expulsos de dentro do Vasco.
Hoje a história é nova, é uma história nova dentro do nosso clube. Então ninguém vai ficar aqui contando historinha aqui no canal, não. Porque não tem vez, não. Pode usar o termo que você quiser. Vai assistir o canalzinho que você gosta. Porque é mais fácil. Lá você vai ouvir o que você gosta. Falar mal do Vasco. Aliás, não sei nem por que vocês torcem pro Vasco, pô. Não sei nem por que vocês vêm aqui assistir o canal Vasco Connection. Não sei nem por que vocês param para assistir jogos do Vasco. Porque vocês torcem pro Vasco perder para ir pra internet falar mal do Vasco. E vem falar para mim que é vascaíno? Ah, sai dessa, pô. Isso aqui é Vasco de verdade. Isso aqui é apoio total pro Vasco. Eu não dependo de ninguém. Esse canal aqui é independente. Tá certo? É muita luta, é muito suor para amar, para cuidar, para transmitir. Eu sou independente, eu não tenho nada do Vasco, eu não quero nada do Vasco. Tá certo? O que eu tenho aqui no canal é debaixo de muito esforço e muito suor. Tá certo? Então grava isso aí com você antes de vir falar qualquer tipo de besteira aqui no canal. Tá certo? Então é isso, gente. Desculpa alguma coisa, mas essa é a grande realidade. Vamos com tudo, porque nós vamos chegar longe nesse Campeonato Brasileiro. Podem ter certeza. Vamos apoiar o nosso Vasco. Vamos acreditar no nosso Vasco. Vamos levantar a moral desses jogadores, porque vamos muito longe desse Campeonato Brasileiro. Não tenha dúvida disso. Bate no peito, bate no peito. Pega essa cruz aqui e beija, ó, e diz: isso aqui é Vasco da Gama. Saudações vascaínas.